Se liga, empreendedor começando, e hoje um dia muito especial, certo, gente? Sabe, né? Aqui uma iniciativa do Sebrae fazendo a cultura do empreendedorismo ser fomentada daquele jeito. Então, ó, se você, como eu, um caba sonhador, que quer empreender na vida, ou seja, abrir sua empresa ou seu negócio, ou colocar suas ideias em práticas, esse é o local para você assistir e sanar todas as suas dúvidas, certo? Hoje a gente vai ter um debate muito massa com duas pessoas que entendem bastante desse negócio de calcular o número das empresas. Porque se é de tabuada, se é de conta, eu corro, eu fujo, não sou bom no assunto. Mas a gente tem duas pessoas bastante antenadas aí no negócio, né? Márcia Viana, Rodrigo Dias, muito obrigado por vocês estarem aqui, certo? Obrigada. Antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês até aqui, certo? Pra gente saber um pouco mais. Vamos lá, meu nome é Márcia Viana, eu sou professora de inglês. Sim. E leciono há mais de 15 anos. Atualmente, eu tenho uma escola de inglês, que é um projeto meu, uma metodologia própria, que eu resolvi investir depois de alguns anos de estudo, fui estudar no exterior, para entender qual metodologia mais moderna eu poderia aplicar aqui no Brasil, a fim de que os brasileiros conseguissem alcançar o sonhado bilinguismo, né? Assim como eu me tornei bilíngue. E aí, desde então, eu tenho praticado isso e estou aqui hoje para compartilhar um pouco de minha história com vocês. Olha aí o verbo to be chegando na gente. Isso mesmo. E você, meu amigo? Talk to me. Então, eu sou o Rodrigo Dias Rosa, sou consultor financeiro e tributário lá do Sebrae. Né? Então, minha profissão justamente é trabalhar com duas áreas que, como eu sempre digo, que o empresário não gosta, que é economizar o dinheiro, que é o financeiro, e pagar também menos imposto. Né? Então, juntando logo esses dois, né? Além disso, eu sou professor também universitário, professor de pós-graduação, né? Sempre ligado a essa parte de tributo, essa parte financeira, né? De controles financeiros. Tive uma trajetória aí onde trabalhei em alguns bancos, né? E também sou perito, faço alguns cálculos também judiciais. Então, acabo fazendo um pouquinho desse trabalho. Então, aí no Sebrae estamos lá. Estou lá como consultor e instrutor justamente nessas duas áreas. Pô, que massa, velho. Eu, assim, como eu falei aqui na estante, conta é um negócio que eu fujo. Eu não vou nem chegar nesse negócio de número. E eu acho que a maioria das pessoas não gostam da matemática, é o terror de todo mundo, né? Mas se a pessoa foi ruim de matemática na escola, meus amigos, será que ela consegue entender um pouco desse dinheiro no empreendimento dela? Eu gosto de dizer assim, que consegue, certo? A gente tem esse avesso à matemática, né? Porque a gente acaba dizendo, matemática... Porque, primeiro, na verdade, quando a gente está com um professor de matemática, geralmente o professor de matemática, sim, como ele tem muito a parte do raciocínio dele bem lógico, não tem, muitas vezes, alguns não tem paciência de explicar, né? O meu não tiver, não. Aí quando você pergunta 2, 3 vezes, não, esse menino não tem como, né? Então a gente já começou a ter esse tabu, né? Sim. E eu gosto muito de falar assim, que eu gosto da matemática financeira. Qual a diferença dessa matemática financeira? É aquele comportamento do dinheiro. Então, justamente a inflação, justamente ganhar juros, sim, como ganhar dinheiro, que é justamente a matemática que você vai trabalhar somente soma, sim, diminuição e muitas vezes dividir, multiplicar, pronto. E no máximo a porcentagem. Calculadora pode. Calculadora pode, então com tá certeza. Massa. Eu faço cálculo na calculadora ou no Excel. Pronto. Não. Excel já me dificulta demais. Já me dificulta demais. E é justamente isso. Então dá para se trabalhar. E assim, nós estamos num país onde não tem muito esse trabalho da educação financeira. Sim. E aí faz com que muitas vezes a gente não se preocupe com o nosso dinheiro. A gente está sendo treinado muitas vezes a estudar, crescer para trabalhar para alguém, como o povo diz antigamente, né? Ser alguém na vida, né? Na vida. Mas a gente em nenhum momento é treinado para como lidar com o dinheiro que a gente vai ganhar. Uhum. Eu tenho feito alguns trabalhos mesmo que vou fazer, uma vez mesmo fazer trabalho de consultoria financeira para médicos quebrando, clínica médica quebrando. Porque não tem o trabalho, muitas vezes, de entender como funciona o financeiro. Também já vi pessoas fazer palestras pensando que ia falar sobre investimento. Chego no meio da palestra e o pessoal tudo perguntando como sair das dívidas. Porque acaba comprando demais, comprando mais do que deveria, acabando pegando empréstimo, porque nós temos o crédito muito fácil, né? É muito fácil você comprar, você tem um cartão, outra coisa. Vou comprar um carro, vou lá, não dou entrada e pronto, divido para 100 vezes, mas eu vou lá. Então, e aí já começa, a gente pergunta, será que eu tenho dinheiro para pagar essa prestação? Então a mesma coisa quando eu vou empreender. Quando eu vou empreender, o que é que eu vou montar? O que é que eu preciso? Quanto eu vou ter de recurso para começar? Então, tudo isso é importante. E não, muitas vezes, como a gente faz lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai. E muitas vezes, quando chega lá na frente, começa, por que não está dando certo? É tanto que, estatisticamente, é provado que as empresas sobrevivem, em média, somente 5 anos.
A grande maioria das empresas, com 5 anos, elas morrem. E um dos motivos é o quê? A falta dos controles financeiros, de analisar esses números. Olha aí, velho. Tá vendo? Agora, veja. Vendo toda essa história aqui que ele tá me falando, ele falou que 5 anos só, né? Eu tô há 8 no mercado. Então já, tá bom, tá bom. já superei. Agora, Márcio, eu queria fazer uma pergunta assim. Você é professora. Sim. Professora de inglês. Começou lecionando em escola. De fato. Lecionando mesmo. Sim. Agora, como é que você fez para escalar? Qual foi o start, assim, dessa escalada para... Pum, vou montar a minha escola, assim. Vamos lá. Quando eu me formei, eu me dei de presente fazer uma especialização no Reino Unido. Top. E lá eu estudei porque eu já vislumbrava a necessidade de desenhar uma metodologia para que os alunos sergipanos, a priori, mas logo pensando no meu país, brasileiros, porque temos as mesmas características, se a gente pensa que o inglês é uma língua adicional. A gente fala português como língua pátria, então temos as nossas características próprias de aprendiz, de uma segunda língua. E aí, nessa investigação, óbvio que me surgiu a ideia de fazer isso em termos de pesquisa. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu fui lecionar na universidade. E a universidade é o caminho das pesquisas, onde você dialoga também com alunos, professores em formação. E aí eu fui, digamos que, colecionando fãs do meu ato de lecionar, ou seja, meus próprios alunos me incentivaram a empreender na minha ideia, porque mesmo quando eu lecionava nas outras escolas, que tem metodologias, cada uma das escolas que eu já trabalhei, né, no passado, elas tinham suas metodologias, mas o professor tem como abrilhantar ou piorar, né? Como você estava dizendo que nenhum professor de matemática seu foi bom. Não tinha paciência. Ninguém tem paciência comigo. Olha, meus professores de inglês, infelizmente, foram bons exemplos do que não sei. Rapaz. Infelizmente, não tive muitos bons professores de inglês. Sim. Eu não estou falando da parte técnica, que é dominar a língua, eu estou falando da parte do lecionar, que também é uma técnica, metodologia de ensino. Mas, enfim, e aí os próprios alunos me incentivavam, porque muitos deles me procuravam para aulas particulares. E aí, como eu já tinha uma metodologia registrada, que a minha metodologia foi de 2015, quando eu retornei ao Brasil, e a My English iniciou em 2016. Então, nesse ano que eu fiquei trabalhando na universidade, meus próprios alunos me incentivavam, porque eles queriam aula particular, e daí eu pensei, bom, eu tenho uma metodologia, eu tenho quórum, né? Tenho alunos me procurando porque outros alunos me respaldam, aprenderam de fato, são bilíngues. Então, por que não investir na minha própria ideia? Porque penso eu que é uma falha de muito técnico, em qualquer área, é acreditar no seu potencial, mas esperar que outra invista. Rapaz, eu tô com uma parada para lhe perguntar, que se eu não lhe perguntar, eu vou explodir, vou esquecer. Porque você falou que você foi pro Reino Unido, e você queria descobrir como é que as pessoas aprendiam português aqui para você implementar com o inglês. É basicamente isso que você falou ou eu estou ficando doido? Sim, porque quando eu retornei à universidade, eu lecionava tanto inglês quanto português para estrangeiros. Na universidade particular daqui do estado. Porque tínhamos, à época, estudantes intercambistas da Espanha, do México, que é uma língua irmã do português. Sim. E aí eu fui lecionar português para eles, porque eles assistiam disciplinas nessa universidade em português. Elas eram ministradas em português. Entendi. E é sabido que você entende um falante de espanhol, bem como um falante de espanhol entende, mas eles não é capaz, nem a gente, de falar. Porque o entender tem sons que são semelhantes da nossa língua, o português, mas o falar, ele requer o sotaque, um vocabulário. Então, eu identifiquei esses padrões e acabei elaborando uma metodologia. Claro, a gente não inventa a roda, né? Nós cientistas, né? Eu sou cientista da linguagem, então a gente não inventa a roda. Existem várias metodologias atuais. Eu coletei as que eu julguei serem interessantes, apliquei nesse ano que eu trabalhei na universidade, colhi os resultados, acreditei na minha própria ideia e eu mesma investi na minha ideia, que é o ponto que eu falei que eu acho que é o pecado de muito técnico na sua área. Na minha área mesmo, a maioria dos donos de escola, eles não são técnicos da sua área. Sim. Então, eles podem vir a passar por situações de necessitar uma consultoria financeira, mas definitivamente eles precisam de uma consultoria técnica. Entendi. Também, porque os serviços acabam não sendo tão positivos quanto. No meu caso, foi o contrário, porque como eu tinha uma amostragem muito boa de resultados, e na minha área é simples, como é que eu meço resultados? Se o meu aluno é capaz de ser bilíngue. Sim. E como é que eu vejo isso? Pelas experiências que eles têm e o feedback que eles me dão. Então, se eles viajam ao exterior, sim, seja pela primeira vez ou já haviam viajado outras vezes, e quando estão lá, sentem que, poxa, desenrolei. E é bem na hora da necessidade que a gente sabe, tá? É um aeroporto, é um passaporte perdido que você precisa resolver, às vezes
não é o caso, a gente paga seguro-saúde para não usar, né? Mas você, infelizmente, se machuca ou alguém que está contigo, você precisa ir ao hospital. Então, é nessa hora que você sabe que valeu a pena o investimento no inglês, porque você usa tranquilo. E é o feedback que eu recebo. Aí eu via que os resultados estavam positivos, eu tinha um excelente resultado, mas eu estava sem noção dos números. E eis o ponto em que eu entrei em contato com o Rodrigo Dias Rosa para me auxiliar nesse intento. Porque os números da parte pedagógica eu sempre os tive, é a minha área. Sim. Né? Como a gente fala, my mojo, Sim, minha sim. área. Mas a parte financeira, porque também é sabido que a gente tem muito preconceito com a parte burocrática, e eu tinha, confesso. Eu dizia para ele assim, nossa, Rodrigo, isso é muita coisa. E ela eu já dizia tenho que que nunca ia aprender, viu? Ah. Nunca vou conseguir olhar Mas isso, por né, um ponto, porque eu já tomava conta da parte toda técnica pedagógica da escola. E aí, no meu ver, a época era, nossa, eu preciso de alguém para fazer isso. Mas eu não precisava, eu precisava de alguém para me orientar sobre isso. Sim, velho. E aí, é aí onde eu chego. Pra um cara escalar um negócio desse, assim, sabe? Ele sendo um funcionário, ele virar o protagonista de tudo, assim. Não só o protagonista, como diretor, como roteirista de tudo. Quais são os passos que você acha que uma pessoa deve fazer, assim? Então, você tem que começar a pensar e entender do seu negócio, né? Entender do seu nicho, que é justamente como o Márcio, né, entende da sua área em si. Só que você precisa também ter uma noção das outras áreas, porque quando você começa a empreender, você tem que entender de gestão de pessoas, tem que entender de marketing, tem que entender de financeiro. Você não precisa ser um expert, mas entender. E aí o que acontece? Quando você começa a empreender, só que quando você logo começa, o que acontece na prática? Passa a ser o eu empreendedor, que é somente eu na empresa. Né? Então acontece eu que sou financeiro, eu que sou vendas, eu que sou marketing, e aí acaba tendo o quê? Como tem várias atividades para serem feitas, sempre alguma vai deixar de lado. E geralmente, o que é que acontece na prática? Não, eu preciso vender. Então, depois eu anoto o que eu vendi. Depois eu anoto o que eu gastei. E aí, com isso, depois começa uma bola de neve. Porque o financeiro ele não é difícil de ser feito. O financeiro ele só é trabalhoso. Por que ele é trabalhoso? Porque todo dia entra dinheiro, todo dia sai dinheiro. Porque as operações que a gente tem no financeiro é o quê? Eu compro, eu vendo, eu recebo e eu pago. Sim. Somente isso. A questão é, comprei, de quem? Paguei como? Foi no cartão? Foi no boleto? Foi no Pix? Tenho para quanto para receber? De quem? E essa pessoa vai pagar como? No Pix, no boleto? Então, são essas perguntas. Entendeu? Então, é que acontece no dia a dia. Só que todos os dias acontece. E aí, o que acontece? Se não criar uma rotina de anotar, acaba tendo o quê? Dificuldade no resultado. E aí, é onde entram os controles financeiros. Né? Eu gosto muito de trabalhar o controle de fluxo de caixa. Né, que é o controle que muitas vezes a pessoa pergunta qual a diferença do caixa para o fluxo de caixa. O caixa registra o que aconteceu hoje, entrada e saída. O fluxo de caixa ele faz previsão do que vai acontecer. Então você já começa a notar quanto é que eu tenho para receber no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, quanto eu tenho para pagar. Então você já começa a ter uma noção antes do seu resultado para que você tome decisão. Sim. E aí o que acontece? Eu lembro muito de um empresário que eu atendi que ele diz assim, Rodrigo, eu sou empresário do susto. Eu digo empresário do susto, como é esse negócio de empresário do susto? Não é assim, eu vou lá, chega um boleto para pagar 5 mil, entro na conta bancária, vejo que eu só tenho 3 mil. Tomo um susto, eu ligo para o gerente e peço para aumentar o limite de cheque especial para poder usar. Meu Deus, Então, mas quer dizer, se você tem um fluxo de caixa anotando o que tem para pagar, você saberia que teria aquele valor para pagar. Se o dinheiro não está dando para poder pagar aquilo, como você sabe antes, você pode fazer várias ações, tipo uma promoção. Já percebeu que geralmente promoção relâmpago é para pagar à vista? Porque muitas vezes a empresa percebeu que não tem aquele dinheiro para pagar uma conta daqui a 2, 3 dias, ele faz uma promoção relâmpago para levantar o dinheiro. Peste. Acontece isso. Mas... Eu estava lembrando também um dia desse, né? Que eu estava trabalhando com uma outra empreendedora que é do ramo de beleza, e ela diz bem assim, eu faço o seguinte, quando chega 2 da tarde, que eu vejo que o que eu fiz de serviço não vai dar para pagar as contas, quem está ali no meu salão eu faço promoção relâmpago. E aí já faço o quê? O corte, o cabelo tem um desconto e tal. Então, por quê? Porque naquele dia eu sei que não vou ter o dinheiro até o final do dia para pagar. Sim. Ah, mas ela desenrolou ali um jeito de fazer. Agora, por que ela soube disso? Porque ela tinha os controles. Sim. Se ela não tivesse os controles, ia para o cheque especial. E vai para o cheque especial, vai acontecer o quê? Pagar juros. E aí no outro dia vai ficar o quê? Mais juros, mais juros, mais juros. E o dinheiro vai todo embora para o banco, né? Ei, vixi, e aí, Márcia, você com inglês no Nordeste, especificamente em Aracaju, Sergipe,
tem uns desesperos desse, assim, que você pensa em umas coisas assim. Então, como eu trabalho com prestação de serviço, né, eu tenho uma frequência de pagamentos mensal, eu passo menos susto do que a colega empreendedora Não no tem ramo que de comprar beleza. coisa para reinvestir, né? Tenho no quesito pedagógico, né? Então, Sim. por exemplo, eu trabalho com material internacional, então é investimento, mas eu consigo prever. Como eu havia dito, essa parte pedagógica eu tinha bastante controle. O que me faltava noção, que eu temia, de fato, era controlar o todo minuciosamente, como me fora passado, e dar resultados. Porque nessa perspectiva eu consigo, inclusive, entender quando é que eu posso fazer um investimento melhor na minha empresa. Por exemplo, contratar mais pessoal a fim de melhorar o serviço, comprar materiais novos computadores e afins, proporcionar à minha equipe treinamentos e gratificações, que também é investimento, né? Principalmente porque eu acredito demais na minha equipe, somos em 10 hoje, e são excelentes profissionais. São quantos funcionários, no geral? 10. 10. 10, comigo 11. Aí, dos 10, temos professores. Todos os nossos professores são graduados, têm experiência no exterior, bem como têm uma vasta experiência em ensino de inglês. É algo que eu preconizo. Como eu disse, eu sempre foquei muito na parte da qualidade do serviço técnico, que é a minha formação. E aí eu pensava assim, antes de Rodrigo, eu não tinha essa noção dos números, eu tinha uma noção menos diária dos números. Ainda bem que por eu ser segura, que é o contrário, às vezes, de algum empreendedor, eu fazia o contrário, eu não depenava a minha empresa, ainda bem. Então, eu precisava fazer alguma coisa, por medo de mexer no que estava lá e ficar desfocado, eu usava o meu recurso, que aí é um erro também. Então, hoje eu sei o que é, eu já sabia o que era meu, o que era da empresa, isso sempre foi claro. Isso eu nunca tive essa educação financeira de formação como nenhum de nós aqui, certo? Em casa. Mas a gente acaba, até por conta de realizar esse sonho que eu iria realizar, de viajar para o exterior, eu precisei também fazer continha, né? Precisei fazer as contas quando eu trabalhava para outras escolas, a fim de juntar o dinheiro para poder realizar esse sonho, que é um investimento, né? Você viajar de toda sorte é um investimento, mas viajar para estudar, como eu fiz, é um investimento maior ainda. E aí, de fato, a consultoria me deu esse norte, porque eu tinha, de fato, muito medo, como muitos empreendedores têm, de lidar com as contas. Quando a gente não teme, a gente passa para outrem. Porque aí a gente passa a responsabilidade para terceiros, o que eu não queria, né, Rodrigo? Eu não queria de forma alguma, eu queria ter esse controle. Claro que na minha equipe eu tenho professores, mas eu tenho uma assistente que me dá a ajuda nessa parte administrativa, bem como eu tenho uma pessoa específica para marketing e tudo mais. Mas eu entendo um pouco de cada uma dessas coisas da minha empresa. Você tem que ter uma pá, né, por dentro, gestão. Porque senão você não fica nem empolgado em continuar o seu negócio. Você esquece porque você começou, entende? Isso mesmo. E é bem interessante no caso de Márcia, porque é o seguinte, a atividade dela tem o que a gente chama de receita recorrente. Então, você vai lá, se matricula, fica naquele tempo. Então, não é aquela como uma venda de produto que chega cliente hoje, sai amanhã, vem outro. Então, consegue ter uma previsibilidade maior. Só que você verificando o seu fluxo de caixa, que acontecia com Márcia, era o quê? Não, certo, Márcia, mas quais são os clientes que estão atrasando? Que não estão pagando? Porque uma coisa é você vender, outra coisa é você receber. Eu lembro muito de um colega meu que dizia assim, eu vendi o carro caro pro meu compadre. Dei uma facada dele. Não recebi, mas vendi caro. Tá. De que adiantou? Né? E às vezes acontece isso, eu vendo. E será que eu recebo as vendas? Né? Então, é o que acontecia. Então, dos trabalhos que a gente começou a fazer lá foi o quê? Verificar se todos os clientes realmente estão pagando. E aí, justamente, deu uma diferença. Não foi isso, Márcia? Foi. E ela começou a perceber o quê? Tinha alguns que tinham esquecido de pagar. E você nem tinha porque eu não tinha esse controle. Não, eu sabia porque eu tinha um sistema, certo? Mas o meu foco era o quê? O pedagógico. Qualidade. Isso, qualidade no serviço. Mas hoje eu entendo, graças à consultoria, que eu tenho que dar atenção igual. Porque o negócio é formado da parte de serviço, que graças ao longo dos anos e muito trabalho meu e da minha equipe, a gente tem tido sucesso. Então, se eu estou tendo sucesso com uma equipe boa técnica na área de prestação de serviço, claro que eu precisava de alguém também muito bom para me ajudar na parte técnica administrativa, porque uma empresa é formada do administrativo e do serviço fim, né? A que ela se propõe. No meu caso, é ensino de inglês. E aí, eis o ponto-chave, né, da consultoria.
Porque, sim, eu temia muito. Veja, antes de procurar a consultoria, eu já estava com medo de ter que lidar com... E olha que eu não... Meu Deus, eu não vou saber contar, né? Na verdade, eu achei que era assim, É too o tabu much. da sociedade, tabu. né? Eu o achei tabu que era do- muito. Eu achei assim, que se eu fosse me tornar administradora do meu negócio, eu teria que passar a bola da coordenação pedagógica para outro. E aí tinha boto duas fé. questões. Nem eu queria fazê-lo, porque é a parte que eu mais gosto da empresa, é a Sim. parte pedagógica. Mas hoje eu vejo que é importantíssimo eu também ter noção dos números, né? Assim, me dedicar com tanta paixão, com tanto afinco aos números também, como eu me dedico à parte pedagógica da empresa. Agora, Rodrigo, uma parada, velho. Quando a gente. Eu vou puxar, lógico, pro meu lado, que é mais fácil, né? A gente que, por exemplo, um artista, ele se vende de diversas formas. A empresa é o artista, né? Então, eu sou my company, né? Então, já que a gente vende várias coisas, como é que a gente vai tratar desse empreendimento, mas é nós mesmos? Sabe? Uma bugada na cabeça que dá. Porque, por exemplo, o cara consegue trabalhar de diversas maneiras. Não, faz publicidade, trabalha aqui, apresenta ali e tal, faz show, pá, pá. É o meu caso. Como é que eu vou me enxergar como uma empresa? Como é que eu vou tratar isso? Porque sempre sou eu. Por mais que tenha alguém para gerir, tem produção, tem empresário, tem tudo isso trabalhando ali, mas sempre sou eu. Como é que uma pessoa nessa situação tem que olhar para a empresa, sabe? Então, primeiro tem que ver o seguinte, né? A empresa, justamente você tem lá o seu CNPJ, então você tem as receitas vêm de lá. E aí, naquele momento, como tem a sua figura ali naquela empresa, é como se confundisse um pouco a figura da empresa com a figura do profissional. É uma merda. Só que vai chegar um momento que precisa também, até para crescer, né? Precisa também ter outros profissionais também junto, né? Sim. Não necessariamente na sua apresentação, Sim. mas com outras situações. Até porque é o que aconteceu com Márcia, que ela começou sozinha, é o que aconteceu comigo também, comecei sozinho, né? Que eu também, além de consultor, sou empreendedor, né? Eu tenho empresa também, né? Sim. E aí eu gosto muito de dizer assim as dores que a gente tem. Mas assim, o que é que uma das ferramentas que a gente utiliza no fluxo de caixa e também no controle financeiro é separar quais são as receitas que está tendo. Qual a receita com apresentação, qual a receita com Instagram, qual a receita e tal. Para quê? Para verificar qual é do seu produto. Imagine que cada apresentação sua é um produto. Sim. Qual produto está sendo mais rentável para ti? Porque Sim. muitas vezes você vai ter uma apresentação que você faz, como um podcast como esse, por exemplo, que te dá um retorno maior do que fazer dos outros serviços que tu faz além da apresentação. Eu roço mato, eu lavo o carro. Pronto. Não, mas eu faço show de stand-up, Show, trabalho na TV, trabalho aqui. Pronto, então, cada um tu tem uma renda diferente. Sim. E aí, uma das questões que a gente utiliza muito é, qual é o rendimento que eu tenho de cada um? Imagine que cada atividade sua é um rendimento, é como se fosse um produto, Sim. certo? E quais os custos que você tem com cada produto desse? Sim. Um exemplo, para eu poder fazer, né, uma apresentação na TV, o custo que eu tenho, o que é que eu gasto, né? Provavelmente vai ter o transporte e tal, assim, e até algumas questões específicas. E aí começa a verificar o que a gente chama de margem de contribuição, que é o preço de venda, ou seja, o preço que você está tendo, menos os gastos daquele serviço. E aí, com essa questão do preço de venda menos os gastos variáveis, que a gente chama, Sim. você tem a margem. Que é o quê? Sim. A margem que vai servir para fazer o pagamento das outras despesas, das despesas fixas. Sim. E aí, o que acontece? A gente começa a comparar. Qual é o serviço que eu estou fazendo que me dá maior margem? Se me dá maior margem, é aquele que muitas vezes eu vou focar mais, porque é o que eu vou ganhar mais. Cara, eu nunca fiz isso. Eu não faço ideia. Entendeu? Porque imagina se faz uma apresentação que tem 10 mil de faturamento. Vamos dizer Sim. assim. E nesse 10 mil tu tem um gasto de 2 mil. Então eu estou ganhando 8. Sim. Mas eu tenho outro que eu ganho, eu vendo por 15 mil, mas eu gasto 15 para que aquilo funcione. Sim. Então é melhor muitas vezes eu fazer o que eu ganho, o faturamento menor, que é 10 mil, que eu vou ganhar 8, do que fazer o de 15, que eu só vou ganhar 5. É uma lógica que eu sabia mais ou menos, mas sem fazer esses cálculos, que agora eu vou me atentar ainda mais. Porque é até uma merda, porque o aplicativo do banco tem a normal, a do ser humano, e tem a PJ. Só que a PJ é Ramon Coxinha, o nome. E é o mesmo aplicativo, você só muda a conta, né? Às vezes eu gasto a outra, aí eu fico, meu Deus, misturei. Existe o princípio da contabilidade, Meu chamado Deus. princípio da entidade. Sim. O que quer dizer isso? Não se mistura as contas. Sim. A entidade, que é a empresa, é uma pessoa e o sócio é outro. Se mistura as contas, sabe o que pode acontecer?
Se sua empresa for do Simples Nacional, por exemplo, tu pode ser excluído do Simples e pagar mais imposto. E tudo aquilo que você gastou na sua pessoa física tirando da empresa, você pode pagar até 27,5%. Peraí, vamos voltar a esse assunto de novo aí. Peraí, como é? Como é a história? O que acontece? Não se pode misturar as contas. Se confunde a figura, né, do Ramon com a figura da empresa Coxinha. Sim. Então, o que acontece? Todos os benefícios de pagar menos imposto na empresa, você vai começar a pagar mais imposto porque misturou as contas. Ah, entendi. Porque lembre-se, quando você monta uma empresa, você é uma outra pessoa. Sim. Por isso que tem CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E já uma pessoa física, Sim. CPF. Sim, aí eu faço o que com a minha PF? O seu CPF só vai tirar o que a gente chama de prolabore, que seria o seu salário. Sim. E no final, quando fizer as contas da empresa, seu contador vai fazer lá a apuração e vai ter lucro. Aí você tira esse lucro, você paga R$1 de imposto. Entendi. Porque se você tirar esse lucro como financeiro fosse prolabore, ou tirar esse valor misturando, você cai em 27,5% de imposto de renda, podendo chegar também a mais 11% de INSS. Pessoal, vocês estão ouvindo isso aí, né? Então, o negócio é usar da PJ mesmo. Pagamento, tudo pela PJ. E aí pode dar uma merda aqui de perder esse direito do CNPJ. Porque o que acontece? Tudo que está lá no CNPJ, quando você só tem duas formas de você tirar esse dinheiro da empresa. Primeiro, eu tiro como prolabore, que é o seu salário, que aí você define, eu quero o salário mínimo, quero 5 mil. Em cima da prolabore, você vai pagar lá o imposto de renda e o INSS, certo? E a outra forma que eu tiro é distribuição de lucros. No nosso Brasil, distribuir lucro da empresa não paga R$1 de imposto. Então vamos lá, vamos abrir esse leque. Vamos abrir esse. Tá vendo? Contar não sei não, mas não querer gastar. Pagar menos imposto. Lógico, a gente quer, lógico. E ISS não é brincadeira, não. É justamente isso, porque quando você fecha a contabilidade, aquele lucro lá, aí você pode tirar aquele lucro e jogar para a pessoa física. Entendi. Sem pagar R$1 de imposto. Agora, para isso, você tem que ter contabilidade sendo feita. Se não tiver contabilidade sendo feita, teria que fazer nos percentuais que a gente chama de um regime tributário do lucro presumido. Um exemplo. Seu trabalho é serviço. Então, 32% do que você faturou seria seu lucro de acordo com a Receita Federal. Desse valor, abate o que foi pago de imposto de renda na pessoa jurídica, o restante que pode tirar como distribuição de lucro sem pagar nenhum centavo de imposto. Tranquilo. Mas se tirou mais do que isso, vai pagar imposto se você não tiver contabilidade. Você não estude não. Você não estude não. Você me conta, quais foram as melhorias que você notou, assim, logo de testa? Logo de testa. Primeira coisa foi minha autoconfiança, porque é comum de empreendedores como eu, que somos técnicos da nossa área, a gente ter muita confiança no que a gente sabe fazer, mas zero confiança no que precisamos aprender. E na minha jornada empreendedora, eu entendi que eu precisava também estudar essa parte administrativa, que tem a ver com a contabilidade. Então, assim, ter a consultoria com o Rodrigo, por exemplo, de imediato, as conversas que tivemos, primeiro já me botou no patamar que eu não me colocava. Uma curiosidade. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Eu acho que professor é uma profissão muito nobre. Eu sempre achei isso, por isso escolhi tal profissão. É bonito demais, né? Eu acho. Ensinar alguém Eu acho. E eu acho de muito garbo também. Eu acho que a maioria de nós professores, nós gostamos do aprender, gostamos de compartilhar conhecimento e o mundo se desenvolve a partir disso, né? Pô, olha, eu já queria agradecer muito a presença de vocês aqui, principalmente por ter compartilhado não só a história, mas como o conteúdo. Dá pra ver que vocês são pessoas que trabalham na área porque gostam mesmo de verdade, diferentemente de outras pessoas que empreendem pra comer ou pela oportunidade. Vocês gostam muito do que fazem, assim. Essa cultura do empreendedorismo, ela não é... E às vezes a gente não realiza um sonho pelo medo de tentar e de procurar instrução e se antenar, assistir programas como esse, ou então procurar ajuda como eu procurei a do Rodrigo, e aí falha em não procurar ajuda, né? Exatamente, velho. Espero que a galera que assistiu corra atrás de recursos, não só de ficar, meu irmão, na internet só precisando, não. Corra, vai lá no Sebrae, qualquer coisa. Você tá com dúvida, não sei, meu irmão, vai lá no Sebrae, pergunta, tem tanta coisa. Todo dia eu vejo tanta coisa que tem no Sebrae, velho, a gente nem corre atrás. Qualquer coisa tem um site do Sebrae aqui embaixo, tem telefone. Bota aí editor na tela também, certo? Pra galera correr atrás e ficar por dentro de tudo que acontece, certo? Gente, muito obrigado. Próxima semana a gente tá de volta no Se Liga Empreendedor, viu?
Tamo junto.